Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de transferência de calor. Hoje nós vamos estudar a condução multidimensional. Pessoal, por que é importante que a gente estude a condução, então agora em várias direções? Porque na maioria das aplicações dentro da engenharia química, os contornos, os volumes de controle, eles não são uniformes. Então, a transferência de calor ou fluxo de calor, ele acaba tendo decomposição em mais de uma direção, certo? Então, nós vamos resolver um caso agora bidimensional. Pessoal, então se a gente olhar para essa figura, então veja bem, vamos imaginar que a gente queira estudar a transferência de calor em relação a esse lado em que está indicando que eu tenho uma temperatura 1 e esse outro lado que eu tenho uma temperatura T2, certo? Ele está dizendo que a T2 é menor que T1. Então, o fluxo de calor, a gente sabe que ele vai ser conduzido na direção de T1 até T2. Ainda estamos estudando apenas o fluxo de condução. Então, vamos imaginar que a gente tenha esse volume de controle que aparece aqui na figura. Então, percebam que ele não é uniforme, né, pessoal? Aqui a parte de cima ela é menor no comprimento do que aqui a parte de baixo, certo? Então, o que vai acontecer, pessoal? Então, para a gente estudar a transferência de calor, então percebam que a gente tem aqui nessa flechinha, a flechinha sempre vai nos indicar qual é o fluxo. O fluxo é uma grandeza vetorial, certo? Então, essas linhas aqui são as que a gente chama linhas de fluxo, certo? Conforme está colocado aqui na figura. Agora, essas outras linhas aqui que estão colocadas perpendiculares às linhas de fluxo, elas são conhecidas como as linhas de temperatura ou as conhecidas isotermas, certo? Que na verdade é o perfil de temperatura, certo? Então as isotermas sempre elas vão ser colocadas perpendicularmente ao fluxo, ou o fluxo vai ser perpendicular às linhas de temperatura, certo? Então, se a gente pegar esse pedacinho aqui desse volume de controle e trazer numa imagem maior, então o que acontece? A gente consegue perceber que o fluxo ele não vai ser retinho aqui na direção X, né? Em função dessa falta de uniformidade aqui, então essa linha de fluxo ela não é reta. Então, se a gente pegar esta parte aqui do meu fluxo, eu consigo decompor num sistema cartesiano, se eu tiver um volume de controle cartesiano, eu consigo decompor esse vetor fluxo em um vetor na direção x e um vetor na direção y. E o fluxo total vai ser a soma dessas duas decomposições, certo? Então, são esses casos de volumes de controle não uniformes que a gente estuda quando a gente vê a condução multidimensional. Então, a partir de agora, pessoal, nós vamos olhar um fluxo ocorrendo em duas direções e resolver um problema. Como que eu consigo achar um perfil de temperatura nessas condições? Quais são as formas que eu tenho para resolver um perfil de temperatura bidimensional? Então, pessoal, existem várias formas da gente resolver, né? Então, como a gente está trabalhando com condução, nós ainda vamos seguir trabalhando com a equação da condução que nós deduzimos em algumas aulas atrás, certo? Então, a gente vai simplificar os termos de acordo com as nossas hipóteses e como é a condução bidimensional, vai sobrar ali termos em que eu tenho variação da temperatura pelo menos em duas direções. E aí, pessoal, como que a gente resolve essa equação? Então, a forma de resolver as derivadas não vai ser um método tão simples como a gente tem trabalhado até então, né? Então, nesse caso, pessoal, nós temos os métodos analíticos,
e que de fato nós vamos usar dos artifícios do cálculo, da matemática, para resolver analiticamente esse perfil de temperatura. Nós temos métodos gráficos, tá? Que basicamente, pessoal, a gente trabalha aí com fatores de forma, né, para a gente resolver os problemas. Nós vamos trabalhar aqui na nossa aula também. E, pessoal, nós temos os métodos numéricos alinhados a métodos computacionais. Então, esses dois métodos nós não vamos trabalhar aqui na nossa disciplina, porque vocês vão ver os métodos numéricos computacionais em disciplinas mais avançadas do curso, lá em simulação de processos, enfim, é uma das disciplinas que vocês vão trabalhar com métodos numéricos e computacionais, que também hoje são os mais utilizados. Se for para a indústria, você vai trabalhar com esses métodos numéricos, mas sem a gente entender o significado físico e a resolução física ou analítica do problema, dificilmente a gente vai conseguir usar um método numérico de discretização das equações para então usar uma ferramenta computacional para resolver os problemas. Tá? Então, primeiro aqui no nosso curso, nós vamos usar esses dois primeiros métodos para resolver os problemas bidimensionais. Pessoal, então o método analítico, ele nos dá o resultado exato para qualquer ponto do meio. Porque nós vamos resolver aquela equação diferencial analiticamente, vamos obter uma equação que para qualquer ponto, por exemplo, se eu tenho uma condução, né, se eu tenho um fluxo que vai ser função de x e y, então eu vou obter uma equação, né, de temperatura, então o perfil de temperatura que vai ser um perfil de x e y, e nessa equação, se eu substituir qualquer valor na direção x e qualquer valor na direção y, eu vou ter a temperatura, então por isso eu tenho o resultado exato. E agora, quando eu trabalho com métodos gráficos, numéricos ou computacionais, são resultados aproximados, tá? Porque a gente pega alguns pontos discretos dentro do meu domínio de cálculo. Então, por isso que eu falei lá nos métodos numéricos, a gente tem que usar um método de discretização das equações, né? Que nada mais é que definir uma malha dentro do meu domínio de cálculo, como que eu vou fazer essa malha, quão refinada vai ser essa malha, né? E o método gráfico também, né? Ele dificilmente, ele não vai te dar uma solução exata para aquele ponto, ele vai te dar uma aproximação da temperatura no ponto em que você deseja, tá? Mas mesmo assim são muito importantes esses métodos e são bastante utilizados. Pessoal, então vamos começar aqui pelo método analítico de solução. Então, nós vamos considerar aí um problema para a gente resolver de condução bidimensional. Tá? Então, o método analítico, basicamente, para resolver a nossa equação diferencial, nós vamos utilizar o método de separação das variáveis, tá? Que vocês já aprenderam lá no cálculo e agora nós vamos precisar aplicar aqui. Então, para a gente entender o nosso problema físico, vamos fazer algumas hipóteses, tá? Então, nós vamos considerar que o estado é estacionário. Então, eu não tenho acúmulo do meu volume de controle, tá? Não tenho acúmulo de energia, portanto, a variação da temperatura com o tempo é zero. Eu não tenho geração de energia, certo? Então, não há conversão de energia, de qualquer forma de energia em energia térmica. As propriedades físicas são constantes, então a nossa condutividade térmica ela é constante. E, obviamente, vamos considerar uma condução bidimensional, então, considerando uma variação da temperatura com as posições x e y. Então, também vamos considerar aqui uma quinta hipótese, né? Se vamos ter variação com x e y, que as nossas coordenadas são cartesianas, né? Então, para começar a resolver esse problema,
nós temos que, pela hipótese 5, pegar a nossa equação da condução em coordenadas cartesianas, simplificar esta equação, simplificar o termo de acúmulo, porque é estado estacionário, simplificar o termo de geração de energia e simplificar o termo de variação de temperatura com Z, certo? Fazendo isso, pessoal, se eu aplicar propriedades físicas constantes, tirar a minha condutividade térmica de dentro das derivadas, né? Ela vai aparecer nos termos x e y. Colocar em evidência e passar para o outro lado dividindo, então vai ficar zero pela condutividade térmica, que é igual a zero. Sobrando, então, essa equação indicada aqui, né? Que é a derivada segunda da temperatura em relação a x, mais a derivada segunda da temperatura com relação a y, igual a zero, certo? Então, percebam que eu não posso dizer que a minha temperatura é constante na direção x, porque não resultou num dt dx igual a zero, certo? Então, essas coisas têm que ser consideradas aí. Certo? Então, é essa equação que nós temos que resolver pelo método de separação das variáveis para encontrar, então, uma equação para o perfil de temperatura. Muito bem, pessoal. Então, colocamos aqui a nossa equação da condução, né? Da conservação de energia, considerando só a condução, né? Então, aplicando as hipóteses, nós temos a equação 1. E se é bidimensional, pessoal, nós também temos a nossa equação de fluxo. O fluxo total vai ser o fluxo na direção x mais na direção y. Se eu estou considerando a condução, eu posso escrever os fluxos nas direções x e y pela lei de Fourier, certo? A lei de Fourier diz que o fluxo de condução é menos a condutividade térmica, gradiente de temperatura, certo? Então, se eu abrir esta equação na direção x e na direção y, eu posso colocar a condutividade térmica em evidência. Então, vai sobrar menos K, derivada da temperatura com x, mais a derivada da temperatura com y. Então, as nossas equações de base da condução, da conservação de energia e do fluxo estão postas. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Que a gente tem esse volume de controle aqui, tá? Na direção x ele vai de 0 a L, na direção y vai de 0 a B, certo? E eu vou passar quais são as minhas condições de contorno aqui, tá? Então, em função das minhas condições de contorno, é que eu posso dizer que esse fluxo, então, ele vai ser bidimensional. Porque, veja bem, nesse retângulo aqui, que é o meu domínio, eu estou dizendo que no lado que vai de 0 a B, em Y, a minha temperatura é igual a zero. Aqui embaixo, na base do volume de controle, eu também estou dizendo que a minha temperatura é igual a zero. E na outra lateral, eu também disse que a temperatura é igual a zero, certo? Porém, lá em cima, na parte de cima, eu não estou dando valor para a temperatura. Eu estou dizendo que a temperatura naquela posição vai ser um Tm vezes o seno de πx por L, certo? Então, eu não deu a temperatura exata, mas ele me deu a forma como calcular. E nessa forma, vamos dizer que é um perfil aqui, né? Ele está dizendo que é um perfil, porque ele está dizendo como a temperatura varia com x. Então, aqui em cima, ele está me dizendo que eu tenho um t função apenas de x, certo? E nas outras faces aqui, eu conheço o valor da temperatura e estou dizendo que a temperatura é zero. Muito bem, pessoal. Então, para achar o perfil de temperatura, aplicando o método de separação das variáveis,
se a gente olhar a nossa equação da condução, então vou reescrever ela aqui. Então, vejam bem, eu estou dizendo nessa equação que eu tenho uma função de x e uma outra função de y, certo? Então, o meu perfil de temperatura vai ser uma relação entre uma função de x e uma função de y, certo? Então, posso dizer que o meu txy vai ser uma função que eu estou chamando de psi de x vezes beta de y, ok? Pessoal, se eu derivar esta temperatura aqui primeiro, esse txy, se eu derivar com relação a x, certo? Do outro lado, eu vou derivar apenas com relação a x também. Então, a função de y, eu vou ter beta y vezes a derivada de um psi de x, certo? E se eu fizer a derivada segunda, tá? Vou só colocar aqui, o resultado vai ficar o beta, que é constante com relação a y, derivada segunda do psi com relação a x, certo? A mesma coisa agora se eu fizer a derivada da temperatura com relação a y. Então, vai ser a função de x, que é constante, vezes aí a derivada da função de y, que é o beta. Se eu derivar de novo, fazer a derivada segunda aqui, vai continuar o psi vezes a derivada segunda da função de y, certo? Então, vejam bem, pessoal, eu posso substituir, então, no lugar aqui da minha derivada segunda de x, certo? Na minha equação da condução, eu posso substituir por beta derivada segunda de psi, certo? Que é o que foi posto aqui, ok? E lá no lugar da derivada segunda da temperatura com relação a y, eu posso substituir por psi de x a derivada segunda do beta com relação a y, que é exatamente o que foi colocado aqui. Então, eu reescrevi essa nossa equação da condução em termos, então, de funções de x e y, porque o meu objetivo é separar as variáveis de x e as variáveis de y, resolver essas duas equações para encontrar uma solução para o perfil de temperatura, certo? Se eu rearranjar essa equação, pessoal, então eu vou passar esse termo de psi lá para o outro lado negativo e vou de fato separar as variáveis, né? Então o psi, que é a função de x, eu vou passar lá para o lado em que eu tenho a função de x, e o beta eu vou passar dividindo para o outro lado. Então vocês concordam que a gente chega aqui nessa equaçãozinha final. Então, avaliando essa equação, pessoal, vejam bem o que está escrito aqui. Eu estou dizendo que de um lado da igualdade eu tenho agora só uma função de x, certo? Estou dizendo que essa função de x é igual a uma função de y. Quando que isso ocorre? Quando que isso pode ser verdade? Então, pessoal, essa igualdade só pode ser válida, né, da função de x ser igual a uma função de y, se elas forem iguais a uma constante, certo? Então, eu igualei a uma constante lambda, coloquei essa constante ao quadrado, porque vai nos ajudar depois na solução das EDOs, das equações que vão aparecer em seguida. Então, se eu só rearranjar essa equação, certo? Então,
eu posso passar esse termo negativo lá para o outro lado, ele vai positivo. Bom, antes disso, né, vou passar esse psi lá multiplicando a constante e depois eu passo essa derivada negativa positiva para o outro lado, resultando na equação 4. Também eu vou passar esse lambda, então, para o outro lado, ele vai antes disso, né, passar o beta multiplicando o lambda e depois passar ele para o outro lado, ele vai passar negativo, resultando na minha equação 5. Então, pessoal, agora, ao invés de eu ter uma equação parcial, diferencial parcial, função de x e y, agora eu tenho duas EDOs, então uma equação função de x, uma função de y, para resolver, e depois eu posso voltar lá na minha equaçãozinha que diz que o meu txy é igual à função de x vezes a função de y, certo? Eu posso substituir o resultado dessas equações aqui, nesta equação, e achar o meu perfil de temperatura. Certo, pessoal? Então, basicamente, para a gente resolver aquelas EDOs, a equação 4 e 5, o método, nós vamos pular essa etapa, tá? Vou passar para vocês direto a solução da equação 4 e a equação 5, mas basicamente você vai trabalhar como se for pensando que elas fossem uma equação de segundo grau, então considerando que as derivadas fossem seu x ao quadrado, então tem a derivada segunda, né? A derivada primeira é igual a zero, então o termo x é igual a zero. E a constante, né? Achar as raízes dessas equações. Nós vamos trabalhar com as raízes que não envolvem números complexos, obviamente. E aí nós temos o resultado das nossas equações, né? Então, pessoal, o resultado da equação 4 da função de x vai ser essa posta aqui, função do cosseno e do seno. Então, perceba que apareceu duas constantes. E o resultado da equação 5 é essa função de exponencial, também apareceu aí duas constantes, certo? Então, retomando a equação 3, nós podemos substituir os resultados. Então, a equação do psi eu posso colocar aqui no lugar do psi, e o beta, colocar aqui ele no lugar do beta, certo? E aí eu tenho uma equação para o meu perfil de temperatura, certo? Então, multiplicando o resultado das equações 4 e 5, resulta aqui na equação 6. Então, perceba que agora nós temos um perfil geral, né, de temperatura. Por que é um perfil geral? O perfil não está pronto. Porque eu ainda tenho 4 constantes que eu preciso encontrar o valor delas para substituir aqui e ainda terminar o meu perfil de temperatura, né? Mas percebam, então, que agora eu tenho uma equação, então, a minha temperatura é função de x e y, então, para cada x, cada y que eu substituir aqui, eu encontro a minha temperatura naquele ponto, certo? Pessoal, então, próxima etapa é encontrar as constantes, certo? Então, para isso, nós precisamos aplicar as condições de contorno. Então, pessoal, lembrando, se eu tenho um perfil de temperatura bidimensional, quantas condições de contorno eu vou ter que oferecer para resolver esse problema? São 2 para x e 2 para y. Então, eu tenho que oferecer 4 condições de contorno aqui. Eu vou achar o A, o B, o C e o D. Certo, pessoal? Então, agora, nós vamos avaliar quais são as nossas condições de contorno. Então, para isso, eu retomei aqui o meu desenho que nós apresentamos lá no início. Então, a nossa condição de contorno A, nós vamos começar aqui dizendo quando y é igual a zero e x varia de 0 a L, então eu estou aqui embaixo, né? A minha temperatura é T0, certo?
Condição de contorno B, quando x é igual a zero, x é igual a zero, e o y varia de 0 a b. Então, eu estou aqui nessa segunda superfície. X varia de 0 a b e a temperatura nesse ponto é igual a zero, certo? Condição de contorno C, quando x é igual a L e o meu y varia de 0 a b. Então, eu estou nessa superfície, eu estou dizendo que a temperatura é igual a zero. Então, eu tenho a temperatura igual a zero. E a última condição de contorno, então, quando y é igual a b e o meu x varia de 0 a L, então, meu x variando de 0 a L, eu tenho um perfil de temperatura função de x. É um Tm, uma constante, seno de πx por L, certo? Então, são essas condições de contorno que nós vamos aplicar na equação anterior, geral do perfil, para concluir e achar as nossas constantes. Pessoal, então, aplicando a nossa condição de contorno A na equação 6, eu escrevi ela aqui embaixo. Então, o que dizia a condição de contorno A? Que em y igual a zero, x variando de 0 a L, a temperatura era igual a zero. Então, y igual a zero, substituindo y igual a zero aqui no exponencial de zero é 1, certo? Então, aqui vai sobrar C mais D, certo? E a outra parte, o começo da equação, ela não é função de y. Então, só repetir, o A cosseno de lambda x. Por que eu estou deixando o x? Porque o x está variando de 0 a L. Então, ele não é fixo, certo? Então, ele pode assumir qualquer valor entre 0 e L. Tá? Então, fica cosseno de lambda x mais b seno de lambda x. Lá eu disse que a temperatura nessas condições era igual a zero. Então, igualei a zero. Vamos chamar essa equação 7 e deixar ela guardadinha aí por enquanto. Aplicando a condição de contorno B na equação 6. Então, o que dizia a equação de contorno B? Que quando x é igual a zero e o y varia de 0 a b, a temperatura é igual a zero. Então, aplicando x igual a zero, cosseno de 0 é 1, então ficou o A vezes 1 aqui. O seno de 0 é 0, né? Então, corta o seno de 0, vai sobrar 0, e o C exponencial de menos lambda y mais o D exponencial de lambda y. Tudo isso igual a zero. Então, resultando na nossa equaçãozinha 8. Então, também deixemos nossa equação aí 8 guardada. E aplicando a condição de contorno C aqui na equação 6, o que diz? Que quando x é igual a L e o y varia de 0 a b, a temperatura também é igual a zero. Então, substituindo o valor de x por L, o y está variando, essa temperatura é igual a zero, certo? Então, obtendo aí a nossa equaçãozinha 9. Então, pessoal, até aqui nós temos condições para avaliar aí as nossas equações e tirar algumas conclusões, certo? Pessoal, então, se nós avaliarmos a equação 7 e a equação 8, então, avaliando a equação 7, eu reescrevi ela aqui. Então, eu estou dizendo que essa equação é igual a zero. Para que essa equação seja válida, sem zerar o meu perfil de temperatura, certo? Ou avaliando em conjunto a equação 6. Então, se eu disser que algum termo aqui dessa primeira parte da equação for igual a zero, lá na equação 6, no perfil de temperatura, vai zerar o meu perfil de temperatura. E aí não tem problema físico, né? Eu estou acabando com o meu problema físico. Então, esse termo não pode ser igual a zero, certo? Então, para zerar essa equação, o
que vai acontecer? Eu tenho que dizer que o C é igual a menos D, ou o D é igual a menos C. Porque daí aqui, sim, substituindo aqui por menos D, vai ficar menos D mais D igual a zero, vezes zero, essa equação vai ser válida. Mesma avaliação da equação 8, então também estou dizendo que essa equação 8 é igual a zero. Então, se eu pegar esse termo aqui, que é a função de y, se algum termo aqui for igual a zero, se eu olhar lá para a equação 6 do perfil, eu vou zerar o meu problema físico também, né? E dizer que eu não tenho que o meu perfil de temperatura é igual a zero. Então, não pode. Então, quem vai ter que ser igual a zero? O A, tá? Então, nós já achamos aí alguns valores interessantes para as nossas constantes. Então, eu vou aplicar essas duas conclusões que a gente chegou aqui lá na nossa equação 9, tá? Então, o A cosseno de lambda L zerou, porque o A é igual a zero. Sobrou o B seno de lambda L. E substituí o meu C por menos D. Certo? Tá aqui. Tudo isso é igual a zero, de acordo com a equação 9. Pessoal, vamos avaliar um pouquinho aqui essa equação. Primeiro, pessoal, se nós relembrarmos a definição, então, como que eu calculo o seno hiperbólico de x, sem usar a calculadora, né? Então, o seno hiperbólico de x, ele é definido como um exponencial de x menos o exponencial de menos x dividido por 2. Ou seja, exponencial de x menos exponencial de menos x é igual a 2 seno hiperbólico de x. Então, se eu avaliar essa minha equação aqui, vou colocar D em evidência. Então, vai ficar exponencial de lambda y mais, menos, né? Então, esse sinal de menos aqui, menos exponencial de menos lambda y, certo? Ou seja, o que eu tenho aqui, pessoal? Eu posso substituir pela minha definição do seno hiperbólico. Então, isso aqui é 2 seno hiperbólico de lambda y, certo? Então, fazendo essa substituição aqui na equação 9 vai ficar 2b vezes o d, o seno de lambda L, vezes o seno hiperbólico de lambda y. Tudo isso igual a zero. Essa é a nossa equação 10. Pessoal, então, avaliando agora a equação 10, eu também estou dizendo que essa equação aqui é igual a zero, tá? Então, quando que essa equação vai ser válida, pessoal? Então, ó, o meu B e o meu D não pode ser igual a zero agora, né? Porque senão o meu perfil de temperatura lá vai zerar a equação 6 e não faz sentido isso. Pessoal, então eu posso dizer que o meu seno de lambda L pode ser igual a zero. E quando que eu tenho seno igual a zero? Quando eu tiver seno de π. Então, eu posso dizer que o meu lambda L tem que ser igual a π, certo? Se eu passar esse L dividindo, eu posso dizer que o meu lambda é π sobre L. Mas eu coloquei um N aqui, né, multiplicando, pessoal. Por quê? Porque o meu seno vai ser igual a zero, não só quando eu tiver π, mas quando eu tiver 2π, 3π, 4π, o meu seno sempre vai ser igual a zero. Então, esse N são números inteiros, partindo de 1 até infinito, certo? Então, eu posso dizer que o meu lambda, aquela constante, é Nπ sobre L, certo? Pessoal, então perceba que eu vou ter uma solução para cada N, para cada número inteiro, 1, 2, 3, certo? Ou seja, na minha solução do perfil, então, como eu vou ter várias para cada número inteiro, certo? Vai depender de como eu vou truncar a minha série,
vai ter que aparecer um somatório, certo? E aí a nossa solução vai ser uma série, né, na verdade. Então, vai ter que aparecer um somatório nessa solução por causa, devido ao que a gente encontrou. O lambda é nπ sobre L. Tá? Pessoal, então, só uma observação, esse n não pode ser igual a zero, tá? Porque senão eu vou zerar o meu perfil de temperatura. Pessoal, então, achamos mais uma constante. A gente ainda tinha a constante lambda, né, para encontrar. Já sabemos como nós vamos representá-la. Pessoal, agora sobrou aí 2BD. Isso aqui é tudo constante, né, pessoal? Então, eu posso juntar essas três constantes numa única constante que eu vou chamar de Cn, certo? E aí, a gente substitui esse termo por um Cn, né, para simplificar aí o nosso trabalho e a próxima solução, aplicando a próxima condição de contorno que sobrou, certo? Certo, pessoal. Então, se eu substituir todas as conclusões que a gente já chegou até agora, então o A igual a zero, o C igual a menos D, o Cn igual a 2BD, o lambda igual a n π sobre L, o exponencial, o 2 seno de lambda y é igual ao exponencial de lambda y menos o exponencial de menos lambda y. Se eu substituir tudo isso lá na minha equação 6, que é a equação geral do perfil, nós vamos chegar aqui nessa equação 11, certo? Então, acrescentamos o somatório, por causa do n, né? A gente acrescentou o somatório aí na nossa solução, em função do valor do lambda, que é a função de n, né? Então, nós estamos quase terminando o nosso perfil. O que está faltando, pessoal? Ainda achar esse Cn aqui. Tá? Pessoal, então, para isso, nós vamos aplicar a nossa condição de contorno D nessa equação 11. O que dizia a condição de contorno D? Que quando y é igual a b, então tá aqui, substitui y igual a b, x variando de 0 a L, né? A nossa temperatura era igual a um Tm seno de πx sobre L, certo? Pessoal, a solução é um pouquinho diferente lá do que o livro traz, tá? Depois eu vou falar lá da solução do Encrópera. A condição de contorno que ele apresenta lá também é diferente, depois a gente fala. Para resolver e achar essa nossa constante Cn, nós vamos abrir esse somatório, tá? Mas nós vamos truncar essa série, esse somatório, no primeiro termo, n igual a 1, tá? Então, substituindo aqui n por 1, né, abrindo o somatório, olha só, nós vamos ter o Cn, seno de π por L vezes x, seno hiperbólico de πLb, igual a Tm, seno de πL vezes x. Ou seja, esse seno e esse seno, como está tudo multiplicando aqui do lado esquerdo, eu posso cortar. Sobrando aqui, se eu rearranjar essa equação, eu consigo encontrar que o meu Cn é esse Tm, essa constante, dividido pelo seno hiperbólico de π sobre L vezes b, certo? Então, substituindo essa equação na minha equação 11 e lembrando que eu trunquei a minha série no n igual a 1, eu vou ter que o meu perfil xy é o Tm seno de π sobre Lx e a relação aqui dos senos hiperbólicos. Então, perceba, esse perfil para cada x e para cada y, que eu substituí aqui, eu vou encontrar a minha temperatura exata dentro desse domínio, certo? Então, esse é um perfil de temperatura, pessoal, para as condições de contorno ali
que nós delimitamos nesse nosso problema. Então, esse problema que nós resolvemos aqui até então, ele é um pouquinho diferente do problema que o Incrópera ele resolve, tá, pessoal? Eu mudei um pouquinho as condições de contorno para a gente ter uma outra alternativa e saber como trabalhar, como que a gente pode trabalhar com isso, tá? Mas eu preciso que vocês estudem lá o exemplo do Incrópera e entendam, aprendam a aplicar as funções ortogonais, achar a outra constante, essa última constante que sobra para aquelas condições de contorno, certo? Pessoal, então, perfil bidimensional geral, tá? E agora sim eu trago para quando eu não sei qual que é aquela minha condição de contorno, que é uma temperatura diferente, né? Que era lá em y igual a b e x variando de 0 a l, né? Se ela pode ser uma função qualquer de x, certo? Então, se eu aplicar as condições de contorno A, B e D, principalmente a D que muda, né? Se eu fizer que aquela condição de contorno é uma f de x qualquer, eu vou trabalhar com a equação, fazer todo o procedimento. Vai mudar só a parte final lá de achar a última constante, que eu vou ter que olhar para funções ortogonais. Preciso que vocês estudem todos esses passos e tirem as dúvidas comigo depois, tá? A gente tem esse perfil de temperatura geral para um perfil bidimensional, certo? Em que essa integral aqui, ó, ainda não foi resolvida, certo? Por que que ela ainda não foi resolvida? Porque eu não sei qual é a cara dessa função. Então, vai depender da condição de contorno. A função pode ser uma constante qualquer, pode ser uma função de x, né? Então, eu vou ter que, conhecendo o problema, vai me dizer qual é essa função. Posso substituir ela aqui e resolver essa integral aqui, função de x, variando x de 0 a l. Certo? Então, por favor, pessoal, estudem lá no Incrópera a parte que ele obtém esse perfil geral aqui, certo? E aí a gente tira a dúvida nas soluções de exercícios. Lá no Incrópera, pessoal, o que que ele faz? Então, ó, até trouxe um volume de controle aqui diferente para a gente trabalhar, né? Então, vejam bem, ele não diz que a temperatura nessas três faces aqui é igual a zero. Ele diz que eu tenho uma temperatura T1, certo? É igual, nessas três faces eu tenho uma temperatura igual a T1, e nessa face aqui de cima eu tenho uma temperatura diferente que eu estou chamando de T2. Pessoal, ele adimensionaliza a equação do perfil de temperatura, então eu vou adimensionalizar a temperatura. Então, eu tenho que cortar a temperatura com temperatura. Como que a gente faz esse processo? Então, o meu θ, que é a minha temperatura adimensional, ele vai ser a temperatura no ponto x, y, que eu quero calcular, menos a T1, que está posta na condição de contorno, T2 menos T1, que são as temperaturas constantes aí que eu conheço no meu problema, no meu domínio, nas minhas condições de contorno, certo? Pessoal, então fazendo esse processo, eu posso escrever um perfil adimensional de temperatura, certo? Adimensionalizando desde lá da minha equaçãozinha do perfil. Então, lembra lá que a gente tinha a derivada segunda da temperatura com x, a derivada segunda da temperatura com y igual a zero. Então, vejam bem, pessoal, se eu olhar para essa equação do θ, derivar esse θ com relação a x,
Depois derivar esse θ com relação a y. Depois derivar a segunda vez para obter a derivada segunda, né? Então, eu vou ter a derivada de θ em função da derivada de t. Lembrando que t2 e t1 são constantes, né? Então, eu passo esse termo multiplicando lá para o outro lado. Vou fazer a de x aqui para vocês saberem como que é. Então, fazendo essa derivada com relação a x. A derivada primeira, eu vou ter dθ dx, né? Vezes t2 menos t1. Vai ser igual a derivada de dt dx. T1 é constante, né? Então, é zero essa derivada. Certo, pessoal? Se eu fizer a derivada segunda, eu vou ter a derivada segunda. Opa! Aqui tá errado essa derivada segunda. E aí, eu vou ter a derivada segunda da temperatura também, né? Fazendo com relação a y, pessoal, vou escrever aqui do lado. Vai ter a derivada segunda de θ com relação... Opa! Deixa eu apagar aqui. Com relação a y, vezes t2 menos t1, igual a derivada segunda de t, dt dy ao quadrado, certo? Então, pessoal, percebam que eu tenho, se eu substituir aqui no lugar do meu dt dx, essa solução que eu encontrei aqui, e substituir aqui no meu lugar dt dy, essa solução que eu encontrei da derivada segunda com relação a y, função de θ, o que vai acontecer, pessoal? Se eu passar um termo de x ou y para o outro lado, esse termo de temperatura vai cortar, certo? E depois eu posso retornar o dθ dy ao quadrado para o outro lado, e eu vou resultar nesta equação da condução adimensionalizada aqui, agora função de uma temperatura adimensional, certo? Então, se eu for escrever as minhas condições de contorno agora, em função da minha temperatura adimensional, então, pessoal, se, por exemplo, aqui em x igual a 0, y variando de 0 a b, de 0 a w, se a minha temperatura é igual a T1, qual vai ser o meu θ? É só eu substituir o meu θ aqui por T1. Ou seja, o meu θ vai ser igual a 0, certo? Se agora x for igual a L e o y variando de 0 a W, eu vou substituir por T1. Vou substituir por T1, meu θ vai ser igual a 0. E em y igual a 0, x variando de 0 a L, eu tenho T1. Substituir aqui, vai sobrar em θ1. Agora, lá em cima, em y igual a w, x variando de 0 a L, eu tenho T2. Então, se eu substituir aqui no lugar da temperatura T2 menos T1 dividido por T2 menos T1, θ vai ser igual a 1. Então, se eu adimensionalizar a temperatura, pessoal, eu tenho que adimensionalizar também as minhas condições de contorno, para eu poder aplicar nessa equação aqui. Então, essa outra abordagem agora vai fazer todo o método de separação das variáveis, mais uma vez, como a gente já fez, certo? Encontrar as EDOs, trabalhar com a solução das EDOs e aplicar as condições de contorno para achar as constantes. Então, esse processo é muito semelhante. Certo? Então, tá aqui aplicando o método de separação das variáveis. Então, meu θ é uma função, é uma relação entre uma função de x e uma função de y. Segue o mesmo procedimento. E aí, vai chegar lá na hora de encontrar a tua CN. E é aqui que muda a solução um pouquinho, tá? Então, eu vou usar a expansão de uma série infinita. E o cosseno, a minha função seno ali vai me permitir que eu use o conceito de funções ortogonais, tá?
Dei uma olhada lá. Por exemplo, né? Que é a minha função precisa apresentar ortogonalidade. Tá? Quando isso acontece? Quando eu tenho funções trigonométricas, seno de npx sobre L ou cosseno de npx sobre L, variando de 0 a L, eu posso dizer que as minhas funções são ortogonais, certo? E na minha condição de contorno, eu posso ter qualquer função de x que pode ser representada numa função ortogonal também, né? Então, para representar lá a minha temperatura T2, né? Posso representar isso por uma função de x. Então, dei uma olhada lá no capítulo 4, nessa solução da f de x, tá? Que basicamente você vai determinar os termos dentro das funções ortogonais e resolver a constante, tá? Que vai ser uma relação de integral, certo? E aí a solução final para esse perfil adimensional de temperatura, função de xy, é esta equaçãozinha aqui que segue, tá? Que é a equação, o resultado lá do que a gente encontra no Encroper, certo? Então, eu fiz uma abordagem um pouquinho diferente para a gente ter várias formas, né, de como aplicar essa solução analítica dentro dos nossos trabalhos, aí, exercícios de condução bidimensional. Lembrando aqui, pessoal, que aqui, ó, eu tenho a minha função, é um θ função de x e y, tá aqui as minhas incógnitas x e y. Esse w aqui é o que tá na condição de contorno, tá? É constante.